Agora, para falar aqui com a gente, ao vivo, sobre saúde em todos os lugares, como o Doutor Consulta combinou on e off para levar acesso à saúde. Para isso, eu quero convidar aqui, quero que vocês recebam aqui o Luiz Henrique Monteiro, que é o gerente de inteligência de mercado da Doutor Consult. Então, perguntas, pode continuar colocando lá no nosso grupo, que o Luiz vai ou responder aqui no final, dando tempo, ou ele vai receber essas perguntas e vai poder mandar para vocês a resposta. Luiz, seja muito, muito bem-vindo, se sinta em casa aqui com a gente, né? Que satisfação da live poder receber você aqui para poder dispor do teu conhecimento, da tua experiência, enfim, fica à vontade, tá? Opa, valeu, Paulo, obrigadão, hein? Vou compartilhar aqui com vocês o material, falar um pouquinho do Doutor Consulta, né? Falar um pouco das estratégias que a gente teve aqui no pós-pandemia, né? Mudou bastante aqui o nosso jeito de entender a saúde, todo o restante, né? Vamos falar aqui um pouquinho. Vou começar falando um pouco de mim, né? Passar aqui a agenda rapidinho, né? Então, vamos passar por quem somos. Eu vou falar um pouquinho quem é o Doutor Consulta. Algumas pessoas não conhecem, nunca utilizaram. Explicar de onde a gente veio, como a gente funciona. Quem é o público que usa o Doutor Consulta hoje, né? Para eles que a gente existe. Né? O que a pandemia alterou no nosso negócio, como que a gente repensou a partir da pandemia e como que a gente começou a combinar esse mundo online e offline, pensando que a saúde, mais na parte na parte de consultas em específico, né? Então, a parte de atendimento médico não era permitido até então telemedicina. Então, tivemos algumas mudanças, inclusive de legislação, que permitiram que a gente combinasse esses mundos aqui, tirasse o melhor dos dois canais, tá? E aqui o novo normal, o que a gente está fazendo como time dentro do Doutor Consulta, como a gente está trabalhando para que a gente tenha entregas superiores e entregas cada vez maiores aqui dentro da companhia e para a sociedade também, tá? Então, aqui um pouquinho de mim. Sou Luiz Henrique, né? Sou gerente de inteligência de mercado e expansão dentro do Doutor Consulta. Eu tenho uma formação um pouquinho diferente, eu sou sociólogo, né? Um pouco diferente para as áreas de inteligência de mercado. Tenho MBA em engenharia de marketing, né? Atuo nessa área já faz 10 anos. Né? Eu comecei como consultor, né? Pouco de pesquisa de mercado em inteligência de mercado, acabei me enveredando pelo caminho da inteligência, acabei passando depois pela Via Varejo, o Grupo Pão de Açúcar como um todo, né, mas mais focado na Via Varejo por bastante tempo, um ano aqui atuando no grupo como um todo do Pão de Açúcar, e depois vim para o Doutor Consulta, estou aqui desde 2018 no Doutor Consulta, muito feliz aqui, um negócio sensacional aqui, e um negócio diferente, que é um negócio que tem um propósito muito legal de existir, tá? Então, eu cuido aqui dentro do Doutor Consulta, eu fico dentro de uma estrutura que chama Growth, né? Então, eu e o meu time, nós cuidamos aqui da parte de identificar quais são as oportunidades de negócio, onde que tem caminhos legais aqui para a gente trilhar e encontrar novas oportunidades dentro do negócio. A gente faz projeções, né, projeções de mercado, entender qual o caminho que é o caminho mais interessante para a companhia. A gente trabalha também com pricing, faz pesquisa de mercado, análise competitiva e modelagens voltadas para o marketing, tá? Então, também trabalhamos com vários modelos aqui, tá? Bom, então, falar um pouquinho do propósito do Doutor Consulta, né? Não tem como não falar, né? O Doutor Consulta nasceu com a missão de levar a saúde de qualidade, né? A gente trabalha aqui com uma saúde de extrema qualidade, a gente tem os melhores médicos, o nosso bordão é os melhores médicos por um preço que cabe no seu bolso, e a gente entrega esses melhores médicos, essa melhor tecnologia, esse melhor atendimento para o público, através de tecnologia, né? Então a gente usa muita tecnologia para conseguir salvar vidas aqui e continuar e exercer uma medicina de qualidade, tá? Nós fomos fundados pelo Tomás, né? O Tomás Surugi, então ele é de uma família de médicos, grandes médicos aqui. O pai dele é um médico muito conhecido aqui na academia.
E aí o Tomás, dentro desse universo, ele fundou em 2011 a primeira clínica lá em Heliópolis, numa favela da Zona Sul de São Paulo, né? Começou ali como um balão de ensaio, entender como que funcionava e entender que se funcionasse ali, poderia funcionar em qualquer outro lugar, né? A gente começou a expandir já em 2014, depois de 3 anos de teste aqui do modelo, e a gente continuou a expansão, intensificamos a expansão em 2015, 2016, chegamos a 2.300 centros médicos. Em 2017, a gente abriu mais 22 centros médicos, chegamos no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. 2018, 2019, a gente continuou crescendo e consolidando o serviço, a gente aumentou o portfólio, chegou a 3.000 exames diferentes que a gente faz, né? Apesar de chamar doutor consulta, a gente tem uma base de exames muito grande também, né? O nosso objetivo aqui é fechar a cadeia inteira, né? Desde que a pessoa chega com problema até o diagnóstico, né? A gente tem fundou parcerias com hospitais, porque hoje a gente opera também com cirurgias de baixa complexidade, né? Algumas cirurgias um pouco menos complexas, exemplo aqui, uma cirurgia de catarata, por exemplo. Tá? Então, a gente tem parcerias com hospitais e a gente realiza esses procedimentos cirúrgicos dentro desses hospitais. E em 2020 chegou a pandemia, que é o assunto que a gente vai falar bastante aqui, tá? E a gente teve uma mudança aqui no comportamento do paciente, né? Todo mundo com muito medo da Covid, né? E ainda mais a gente por estar num ambiente de saúde, né? As pessoas pensaram 2, 3 vezes antes de continuar cuidando da saúde, só que na pandemia, cuidar da saúde fica ainda mais importante, né? A gente vê que as pessoas que têm comorbidades, né? Então, quem está com problema de pressão descontrolada, diabetes descontrolada, tem mais riscos com a Covid. Então, manter as pessoas cuidando da saúde era o nosso principal objetivo aqui em 2020. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre como a gente resolveu esse problema, tá? Então, a gente tem 35 unidades, elas estão distribuídas entre São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? A gente tem agora esse serviço de telemedicina, e a gente atende, através dele, a gente atende todo o país, tá? Então, a gente tem mais de 2 milhões de pacientes únicos, tá? Concentrados majoritariamente aqui na Grande São Paulo. Então, a gente tem um atendimento bem grande aqui, pensando que é uma parcela significativa da população da Grande São Paulo. Temos 35 centros médicos, a gente tem 84% de NPS, um NPS bem alto, tá? Se a gente comparar com qualquer empresa do setor de saúde, a nossa NPS está entre os maiores, tá? E a gente está há 10 anos no mercado de saúde, tá? Quais são os pilares aqui que a gente se edifica, tá? Então, a gente tem aqui excelentes profissionais, melhores equipamentos, isso é um dos nossos principais claims. Então, a gente trabalha com profissionais de faculdades respeitadas, conceituadas, pessoas com ótimas formações e com capacidade, com um olhar bastante humano sobre a saúde das pessoas, e a gente oferece os melhores equipamentos disponíveis no mercado para o atendimento da nossa população, tá? A segundo ponto é a experiência consistente e eficiente para o paciente. A gente tem um prontuário eletrônico, um prontuário proprietário, né? Nós desenvolvemos ele dentro de casa. Ele tem mais de 300 protocolos médicos. O que são esses protocolos? Ele funciona como se fosse um Waze para o médico, tá? Então, o médico entra lá no prontuário, ele começa a explicar o que é a doença, ou o que a pessoa está sentindo, quais são as queixas da pessoa, e ele vai dando um caminho para o médico. Olha, pergunta sobre isso, pergunta sobre aquilo, e ele chega em um range pequeno de hipóteses do que pode ser. Então, a gente mantém a autonomia do médico para que o médico consiga exercer a medicina, mas a gente ajuda ele para que ele consiga trilhar o caminho mais curto e mais eficiente, tá? Isso faz com que a gente tenha uma redução incrível da quantidade de exames, que é o que eu vou falar aqui no quarto ponto. A gente tem uma quantidade de exames por consulta muito baixa quando a gente compara com o restante do mercado, tá? A gente tem uma questão de alta disponibilidade, porque a saúde é para agora, né? A saúde não pode esperar. Quando a gente está sentindo dor, a gente quer que seja resolvido naquele momento, né? Então a gente tem
27 especialidades de atendimento na telemedicina, né, e a gente tem as 35 clínicas que estão posicionadas estrategicamente aqui, distribuídas por São Paulo, a gente tem Santos, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, tá? E a gente consegue atender até para o mesmo dia, tá? E como que a gente consegue fazer isso? A gente tem alguns algoritmos que prevêem qual que vai ser a demanda por determinado serviço naquele determinado horário. Então, com isso, a gente consegue abrir com um prazo bastante interessante as escalas que vão ter uma ocupação muito alta aqui, uma demanda alta, uma demanda legal. Então, a gente consegue estar sempre com a quantidade certa de oferta disponível para as pessoas e que elas conseguem encontrar para hoje, para amanhã, ou no máximo em uma semana, a consulta que ela vai precisar fazer, tá? Então, a gente tem aqui mais de 3.000 agendas abertas diariamente. A gente abre totalmente, a gente faz de forma automática essa abertura de agenda, né? O algoritmo entende que é necessário uma nova agenda, popula para o médico como se fosse o Waze, né? O Uber, ele clica lá e aceita, como se fosse a corrida, ele aceita a agenda, e a agenda está aberta. A partir desse momento, ela começa a ser ocupada por pacientes, tá? E aí aqui o último ponto aqui, que é uma gestão ativa de saúde, né? Porque o nosso intuito é ser cada vez mais barato para o paciente, é levar cada vez mais acesso ao paciente. E aí, quanto mais assertivo a gente for nos diagnósticos, menos exames eu vou pedir desnecessariamente, e com isso, as pessoas que estão pagando do bolso, né, não tem convênio médico, é out of pocket, né, elas vão conseguir ter a capacidade de executar mais exames, e com isso o médico vai conseguir chegar num diagnóstico mais preciso. Então a gente consegue ser mais eficiente, mais preciso e tendo menos exames realizados por trás disso, tá? Então a gente consegue ser até 78% mais eficiente do que qualquer prestadora do mercado, tá? Quem é o nosso público? O nosso público ele é formado majoritariamente por mulheres, tá? Então a gente está numa proporção de 60-40, né? E aqui tem um pouco de motivos culturais também, né? A mulher culturalmente se cuida mais do que os homens. A gente tem visto que um pouco desse panorama tá se equilibrando um pouco mais. É um movimento que vem acontecendo ao longo dos anos, né? Mas ainda é mais feminino, né? A mulher é a decisora, né, da casa, né? Ela que decide para o marido, para os filhos, para os pais, como que vai ser o tratamento médico deles, né? Então, a mulher tem um papel muito central na saúde da família como um todo, e ela, por si só, ela se cuida mais também do que os homens. Então, 60% dos nossos pacientes são mulheres, 40% são homens, apesar de que isso ao longo do tempo, vem se equilibrando um pouco mais, tá? A faixa etária, ela está muito focada aqui entre os 20 anos mais, né? Então, pessoas até os 60 anos de idade, né? Então, um público um pouco mais jovem, né? Menos a base da pirâmide e o topo da pirâmide aqui, mesmo porque a representatividade é um pouco menor, tá? Então, essa é nossa distribuição por faixa etária, e a gente atende majoritariamente o público BC, tá? Temos um atendimento um pouco mais relevante no A também, comparação com D e E, mas o público predominante está bem no C, B2, C1, a maior concentração, tá? Então, quase que toda a totalidade entre B e C. E o que acontece a partir da pandemia, né? Então, a pandemia, a gente vinha com o sistema já funcionando, né? A gente tinha as nossas clínicas espalhadas por São Paulo, e a pandemia mudou bastante a forma como as pessoas começaram a ver tanto a saúde, né, a prevenção, e também a circulação de pessoas dentro da cidade. As nossas clínicas, elas são muito posicionadas em locais de fácil acesso, então perto do metrô, perto daquele terminal grande de ônibus, locais que fossem fáceis para que as pessoas conseguissem chegar, né? Então, no hub do transporte público, então a gente tem 3 clínicas, por exemplo, lá no Tatuapé,
que é um local onde as pessoas usam bastante na Zona Leste para trocar o modal que elas estão usando. Então, chega de metrô, desce, pega o ônibus. A gente tem 3 unidades ali, funcionam muito bem, né? Então, as pessoas estavam circulando menos, né? Se elas estão circulando menos e estão com medo de um vírus, né? Esse daqui é um gráfico que é o índice de circulação aqui do estado de São Paulo, tá? Então, o que aconteceu no começo da pandemia? Acho que muitos de vocês já devem ter visto isso, né? Mas no começo da pandemia a gente caiu bastante o índice de circulação de pessoas, a gente retomou um pouco, mas mesmo assim a gente ainda está longe do patamar pré-Covid, né? Então, com isso, se as pessoas estão saindo menos, se as pessoas estão circulando menos, o que a gente pode fazer para continuar levando saúde para as pessoas, nem que seja para dentro da casa das pessoas, né? Porque nesse momento, mais do que nunca, como eu já disse, é predominante que as pessoas continuem se tratando, para que as pessoas não adoeçam, porque o risco é muito maior quando você não está com a saúde em dia, tá? Então, qual que foi o primeiro ponto, né? A primeira coisa que a gente fez algumas análises das doenças, né? Então, a gente tem um banco de dados bastante vasto do Dr. Consulta. O Dr. Consulta é uma empresa que preza muito pelo dado, pela informação e por medir tudo que a gente puder medir, tá? Então, o primeiro ponto, a gente começou a ver que tinha essa história da Covid lá na China, o que pode acontecer se esse negócio chegar no Brasil mesmo, e a gente começou aqui a fazer algumas projeções, né? Então, a gente tem acesso a alguns dados anonimizados, tá? E não ao prontuário do médico, né? Porque tem sigilo entre médico e paciente, tá? Mas a gente consegue saber qual um código de doença que a pessoa tem. É um código um pouco abrangente, mas ele consegue dizer para a gente se é uma doença crônica, se é uma doença aguda, sei lá, a pessoa quebrou a perna, é agudo, né? Depois que resolver, entende-se que vai passar o problema, né? Mas naquele momento ela não vai deixar para depois. Ou uma visita de rotina, né? Então, por exemplo, um oftalmologista, você vai a cada 6 meses, um ano ao oftalmo, né? É uma visita de rotina. Se estiver tudo bem, pode ser que uma parte dessas pessoas adiem a ida ao médico, né? Então a gente começou fazendo uma projeção, entendendo quais pacientes que não adiariam o diagnóstico deles, né? Pô, tô com um problema muito grave, ou já sei que tem um problema, né? Então sou diabético, preciso manter a minha diabetes em dia, preciso manter meu tratamento em dia. Então não posso adiar ele porque eu teria um prejuízo muito grande para minha saúde. Então esse é o grupo número 1. O grupo número 2 foram as pessoas que uma parte dos pacientes vão entender que é um pouco que vai entender que pode deixar para depois, uma parte dos pacientes vai entender que não pode deixar para depois. Então, dá um exemplo aqui, dor de coluna, né? Dependendo do nível da dor, a pessoa vai adiando, dor no joelho, a pessoa vai deixando ali, consegue segurar um pouco, né? Dependendo do nível da dor, uma parte vai atrás, independentemente de pandemia ou não. E aí o terceiro ponto que a gente falou foram as pessoas que deixariam de fazer o tratamento mesmo, tá? Então, essa foi a primeira análise que a gente fez, e com isso a gente conseguiu projetar e sair na frente para saber, a gente tem um risco grande de uma queda de receita expressiva, tá? Mesmo porque a gente já estava avaliando o que estava acontecendo na China, depois o que aconteceu na Itália, principalmente, e a gente falou, vamos sair na frente para vamos nos preparar antes que chegue aqui no Brasil. Então, o segundo ponto aqui, né, sabendo que a gente ia ter um impacto, o segundo ponto aqui foi como que a gente avalia, a gente avaliou a nossa rede, viu como ela estava operando e como que a gente poderia fazer uma redistribuição dos nossos pacientes aqui, dos nossos serviços dentro das nossas clínicas, né? Pensando que numa pandemia as pessoas querem circular menos, as pessoas querem, na verdade, elas nem se elas pudessem escolher, uma boa parte delas escolheria não sair de casa, né? Mas se sair de casa, que seja o mínimo possível, né?
Então, a pessoa não quer se deslocar muito para ir muito longe, a pessoa quer fazer as coisas mais perto da casa dela, ela quer resolver tudo numa hora só. Então, chegar no centro médico, já vou passar pelo médico, já vou fazer o meu exame de sangue, já tiver um ultrassom para fazer, já faço, já resolvo tudo para voltar a próxima vez que eu voltar é só para ver o médico de novo, já com os exames todos prontos. Né? Então, como que eu consigo adequar isso? Ou se não conseguir fazer no próximo pro centro médico, que ela circule o mínimo possível. Tá? Então, o segundo passo foi avaliar todo o nosso serviço, a distribuição dos nossos serviços dentro da rede e readequar ele e redistribuir geograficamente esses serviços. Tá? E a gente fez também algumas reformas nos centros médicos para garantir instalação de equipamento de alta complexidade. Né? Tem alguns equipamentos, por exemplo, uma ressonância magnética, um equipamento muito grande, né? Equipamento que pesa aí 2,5 toneladas, e ele precisava ser, assim, se a gente avaliou para ver a necessidade de alguma ressonância, se houver, vamos precisar reformar alguns centros médicos para distribuir melhor a oferta de exames de ressonância magnética, por exemplo, que é um exame de complexidade, tá? Além disso, a gente fez algumas adequações nos centros médicos para que a gente melhorasse as condições de distanciamento social dentro do centro médico, né? Pensando que agora as pessoas não podem mais sentar uma do lado da outra, existiam alguns centros médicos que eles tinham uma outra preparação de estrutura, né? Não estava pensado para garantir todo esse espaçamento, né? E a gente readequou eles para melhorar a experiência do paciente, tá? E o terceiro ponto é criar novas formas de uso, né? Como que eu crio novas ferramentas e novos formatos para que as pessoas continuem se tratando, se cuidando e mantendo a saúde em dia, tá? Então, o primeiro ponto foi telemedicina, né? O segundo ponto é vamos fazer coletas domiciliares, né? O que a gente consegue ir na casa da pessoa para a pessoa não precisar sair de casa e resolver tudo da casa dela, né? Então a gente criou um serviço que chama Doutor Consulta em Casa, né? E também a gente entendeu que a gente deveria ter testes de Covid dentro do Doutor Consulta, já que era parte dos nossos protocolos, né? E também seria uma coisa que teria uma demanda crescente para os próximos meses. Né? Isso aqui não é uma demanda perene, esperamos não depender dessa receita daqui pouco tempo. Né? A gente criou protocolos especiais, né? Então, local de espera para a pessoa que está com suspeita de Covid, priorizamos atendimentos domiciliares para as pessoas que querem fazer teste de Covid também, sem custo adicional. A pessoa pode escolher fazer na casa dela, fazendo doutor consulta, o exame de Covid é o mesmo preço. A gente vai até a casa da pessoa para que ela, se ela está com suspeita de Covid, para que ela se locomova o mínimo possível, tá? Então, criamos novas formas de uso. Então, como que a gente combinou o on e o off, tá? Então, a gente já tinha uma experiência bem grande no offline, né? Já estava atuando aqui há 10 anos. Como que a gente coloca um serviço de telemedicina no ar e que funcione e que leve qualidade para o paciente, né? Esses daqui já são os nossos serviços, né? Os serviços que a gente atende hoje, né? Então, a gente tem consultas, exames, check-ups, a gente tem odontologia, a gente aplica vacinas também. Esse é um serviço de 2021, tá? Mas era um serviço que já estava no pipeline, independentemente da pandemia ou não, né? Então ele já estava no pipeline. A gente faz microprocedimentos, a gente tem tratamentos de estética e temos cirurgias. O que a gente passou a ter com a pandemia, medicina e coleta domiciliar, tá? Então a gente tem mais de 3.500 exames, até para o mesmo dia, 60 especialidades. E aí, como que a gente colocou aqui telemedicina mais coleta domiciliar? A telemedicina foi um projeto que a gente colocou no ar em 9 dias, tá? Foi um projeto super rápido, a gente reestruturou as equipes e focou muito forte aqui. O primeiro momento foi um teste, a gente trabalhou com um modelo de teleorientação para casos de Covid, né? E para que as pessoas. Porque no começo tinha muita dúvida: estou com Covid, não estou com Covid, não sei o que é sintoma, ainda não tinha questão de falar, perdeu o olfato, ninguém sabia ainda
a gente estava aprendendo muita coisa do que era o vírus ainda, né? Então a gente criou um serviço de teleorientação, né? Foi o primeiro serviço da telemedicina, e ele era para identificar se a pessoa estava com uma suspeita de Covid ou se não, era um resfriado, uma gripe, algo do tipo, tá? E aí deu certo, né? A gente conseguiu trabalhar bastante. Um dos primeiros atendimentos, por incrível que pareça, foi de uma pessoa da Itália, né? Que entrou em contato e a pandemia na Itália estava estourada e aqui no Brasil ela tinha acabado de acontecer, né? O primeiro caso foi ali no final de fevereiro do ano passado, né? Tinha acabado de acontecer os primeiros casos aqui no Brasil. A gente atendeu uma italiana aqui. Foi um caso bem legal, bem interessante. E aí, depois disso, a gente começou a diversificar o portfólio da telemédia, né? Depois disso veio a lei permitindo que fosse feita telemedicina, e aí com isso a gente diversificou o portfólio e deixou de ser só uma teleorientação. A gente passou a executar mesmo consultas online, tá? Então, os mesmos profissionais que atendem online, atendem offline, a gente consegue trabalhar os dois mundos. Eventualmente, a pessoa pode passar numa consulta online e fazer um retorno offline, ou passar numa consulta offline, né? Vai lá e faz o primeiro contato com o médico, o retorno, o médico entende que é algo simples, é só um check-up de rotina, vamos ver aqui, você faz os seus exames, na volta eu posso te atender pelo aplicativo, né? Então, de uma forma muito mais prática, muito mais rápida para o paciente. Então, a gente começou a fazer essa parte de junção das duas coisas e hoje a gente atende de forma híbrida. A pessoa pode fazer todo atendimento online, pode fazer todo atendimento offline ou combinar partes dele, tá? Os prontuários eletrônicos, eles funcionam do mesmo jeito nas duas, tudo fica registrado tanto na consulta online quanto no offline. O médico da consulta online ou da offline tem acesso a todo o prontuário do paciente da mesma forma e consegue fazer um atendimento de muita qualidade, tá? A gente teve um primeiro problema, né, mas e as prescrições médicas como a gente faz? As mais simples, a gente consegue entregar pelo próprio aplicativo, a pessoa imprime ou leva o aplicativo direto na farmácia, a farmácia faz a impressão para a pessoa, consegue pegar o remédio na farmácia com essa receita, e algumas receitas tarja amarela, né, a gente consegue fazer a entrega via motoboy dessas prescrições, dessas receitas. E a gente não cobra mais por isso também, a gente faz a entrega aqui na Grande São Paulo, tá? O retorno está incluso, manteve o mesmo pensamento da consulta offline, então tem um retorno também. E aí a gente começou também a fazer essa parte de coleta de análises clínicas domiciliar. A pessoa já fez a consulta online, vou na casa dela e retiro o exame para ela. Vai uma enfermeira até a casa da pessoa e consegue fazer qualquer exame que ela necessitar, tá? Qualquer análise clínica, coleta de exame de Covid. Hoje em dia a gente está também com vacinas, né? A gente começou a aplicar vacinas em domicílio também. Eu, inclusive, tomei a minha aqui em casa sem precisar sair, também sem custo adicional, é o mesmo preço na clínica ou em casa, tá? E aí, o que a gente consegue ter aqui na telemedicina, a gente tem 27 especialidades, até para o mesmo dia, e a gente já teve mais de 150 mil pessoas atendidas pela telemedicina em todo o Brasil, tá? Mas, além disso, tinha mais um ponto aqui que a gente conseguiria trabalhar também, porque o Doutor Consulta funciona como uma fonte de informação, né? A gente tem um corpo clínico, a gente tem mais de 1.200 médicos ativos no Doutor Consulta, né, e que conseguem aportar bastante conhecimento para que a gente leve informação de qualidade para os pacientes, né? Então, a gente criou uma seção dentro do site sobre o que é o coronavírus, né? Aqui você pode agendar consulta, exame para a empresa também, e tem algumas informações gerais sobre o coronavírus, notícias, informações de blog, que a gente tem um blog também, entrevista com médicos nossos, e a gente começou a explicar para as pessoas que elas tinham muita curiosidade. Os nossos recordes de acesso ao site foram no auge da pandemia, as pessoas procurando informação, querendo entender o que era.
Eu coloquei aqui até um exemplinho aqui, acho que está meio pequeno, mas a gente começou a criar infográficos para explicar quais são os sintomas da COVID, como ela funciona, como prevenir, quais são os sintomas, se eu achar que eu estou, o que eu faço, né? E a gente foi evoluindo esses temas que a gente foi tratando, né? Então, a gente começou explicando o que é o coronavírus, né? As pessoas não sabiam, estavam só escutando o que era. A gente passou a explicar como fazer para prevenir. As pessoas aprenderam ali, pô, tem que usar máscara, tem que ter um distanciamento social, tem que evitar de sair de casa quando eu puder, não sair de casa, usar álcool gel, lavar as mãos, evitar levar a mão aos olhos, à boca. E a gente foi explicando para as pessoas, ajudando elas a entender como prevenir. E aí chegou uma parte aqui que era, a gente começou a dar mais dicas para home office, como que você consegue ser mais produtivo em casa, para trabalhar de casa, numa realidade nova para muitas pessoas. E aí o último ponto foi começar a entrar mais na área de saúde mental e tentar a dar outras dicas e outros caminhos para que as pessoas buscassem melhorar a saúde mental, que na pandemia foi bastante comprometida, né? Então, começamos a falar de meditação, yoga, começamos a falar da importância de ir a um psicólogo, né, de manter a saúde mental em dia, ter hábitos saudáveis de alimentação, praticar exercícios, né? Então, a gente teve uma evolução aqui nos temas tratados para que a gente conseguisse manter o paciente sempre muito bem informado aqui sobre o que era o coronavírus, tá? E aí aqui eu vou falar um pouquinho de como que a gente distribuiu a nossa oferta dentro da rede, tá? O que acontece? Quando a gente começou a avaliar aqui a nossa rede, eu vou falar aqui, eu falei lá no começo, sou sociólogo, vou falar um pouquinho do Durkheim. Durkheim ele é um sociólogo, antropólogo bastante famoso, ele é um dos pais da sociologia aqui, né? E ele foi um dos caras que começou a pensar como que você sai de um modo simples para um modo complexo na sociedade, e a gente entendeu que isso daqui poderia funcionar bastante também dentro dos nossos centros médicos, né? Então, ele entendia uma solidariedade mecânica e orgânica, né? Como que as pessoas e as sociedades contribuíam, né? A gente tinha a primeira, que é a mecânica, que acontece porque tem que acontecer daquele jeito e pronto, né? Então, isso acontece em sociedades simples, funções de trabalho semelhantes, e não tem divisão de trabalho. Todo mundo faz tudo e todo mundo faz a mesma coisa. E aí, quando a gente passa por algo mais complexo, a gente começa a ter aqui funções mais especializadas e interdependentes. Isso daqui para a gente é muito importante, porque na saúde é tudo muito interdependente, né? Eu chego com um problema, eu vou fazer exames, esses exames vão me gerar uma resposta, mas esses exames podem me gerar uma outra pergunta também. Então, existe uma interdependência entre toda a demanda por saúde, tá? E a última parte é a divisão do trabalho, né? A gente começa a se dividir melhor o que cada um faz para que a gente extraia o melhor de cada um. E a gente aplicou isso também nos nossos centros médicos. A gente tinha uma gestão por unidade, a gente passou a ter uma gestão por território, a gente tinha centros médicos que geravam a própria demanda, então eu tenho que gerar as consultas, para as consultas gerarem os exames, para os exames gerarem os retornos. Dentro do próprio centro médico, a gente passou a fazer uma questão de origem e destino. Então, como a gente olha por território, eu tenho alguns centros médicos no mesmo território, alguns deles vão ter uma característica mais voltada para consulta, então, mais de origem da demanda, e eu consigo distribuir essa demanda, centralizando em alguns centros médicos um pouco mais especializados, alguns serviços, e com isso a gente conseguiu diminuir bastante o quanto as pessoas locomoviam, né? Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um teste do pulmão, tem um exame que chama espirometria, tá? É um teste do pulmão simples, você mede a carga respiratória da pessoa. Aí a gente não tinha nenhum na Zona Leste, né? Tinha só no centro. Pô, tem que ter um na Zona Leste, vamos distribuir. Ah, mas em qual dos centros médicos vai ficar esse serviço? Ah, vai ficar no centro médico de destino. Alguns vão funcionar como origem, a pessoa vai se locomover pouco para aquele centro médico. E aí, o último ponto aqui, a gente tinha uma distribuição por conveniência. Então, pô, sempre foi assim, a gente foi colocando de acordo com o que achava que era importante, que ia funcionar naquele lugar,
e a gente reorganizou toda a oferta. E é um pouquinho do que a gente vai falar aqui de redistribuição de oferta, tá? Então, a gente levou para o ABC, né? O ABC é uma região grande aqui, né? A gente levou para o ABC uma ressonância magnética e um tomógrafo, dois equipamentos grandes, de alta complexidade. Antes as pessoas tinham que vir para fazer uma ressonância, vinha até o Tatuapé ou até Santa Cruz, então um caminho distante. A gente levou conveniência para essa região inteira. Na Zona Leste a gente colocou um tomógrafo, antes as pessoas tinham que se locomover ou para Rebouças ou para Santa Cruz. Então, uma locomoção grande, a gente distribuiu melhor. A gente instalou novos equipamentos de raio-x, teste ergométrico, ecocardiograma, endoscopia, colonoscopia, uma porrada de novos equipamentos aqui distribuídos pela cidade para levar conveniência para que as pessoas se deslocassem o mínimo possível. A gente criou novos produtos, inclusive alguns produtos domiciliares, como polissonografia, né, aquele teste para ver como está o seu sono, porque polissonografia é um teste que as pessoas têm que ir até o hospital para fazer o teste, né, e as pessoas não queriam ir para o hospital nesse momento. A gente fez uma polissonografia domiciliar. A gente aumentou também os nossos serviços do centro diagnóstico oftalmológico. A gente, nesses equipamentos que passaram aqui, a gente já teve mais de 10 mil atendimentos, isso tudo depois do começo da pandemia. A gente melhorou muito a conveniência, a distância percorrida por paciente para resolver todos os problemas dele diminuiu de 10 quilômetros para cerca de 8 quilômetros. Então, hoje a gente tem menos centros médicos operando, mesmo assim as pessoas se deslocam menos e resolvem mais os problemas delas. E a gente conseguiu reduzir bastante vários preços de exames de alta complexidade, né? A gente viu que a pessoa chega lá com um problema de Covid, o médico, para entender qual que é a capacidade pulmonar dele, vai pedir uma tomografia de pulmão, de tórax, né? Uma tomografia de tórax. Como que a gente pode fazer as pessoas conseguirem ter o diagnóstico e saber se realmente elas estão com problema no pulmão e elas têm que correr para o hospital ou não? Tá tudo sob controle, pode ir para casa, fica tranquilo, mesmo com Covid, aparentemente está tudo bem. Se tiver alguma mudança nesse quadro, aí sim a gente faz alguma mudança. Então, a gente reduziu o preço de vários exames, inclusive da alta complexidade. Tá? A gente está trabalhando num caminho diferente aqui do que o mercado de saúde faz naturalmente, que é o que vocês veem bastante quando tem os reajustes no plano de saúde, que todo ano é um reajuste bem alto. A gente trabalha para reduzir os preços, tá? Então, acho que dessa parte, então, aqui a gente era isso, e aí como que a gente começou a se organizar dentro de casa, né? A gente trabalhava 100% a gente chama de campus, né? Mas no nosso corporativo, a gente trabalhava no escritório, mais os centros médicos, e a gente passou a ter uma trabalho híbrido, né? Então, trabalho remoto, mas a operação dos centros médicos continua existindo, já que é um serviço essencial e não precisou parar, tá? Então, a gente... Opa. Então, o que a gente fez? A gente começou a trabalhar em casa. No primeiro momento, todo mundo foi para casa e a gente falou: vamos trabalhar da parte de casa. A gente tinha tecnologia para isso já, né? A gente usava pouco, a gente passou a usar muito e praticamente a gente só usa esse modelo agora. A gente vai muito pouco para o escritório hoje, tem pouquíssima necessidade, tá? Mas as primeiras coisas a gente viu, o pessoal está sem ergonomia, a gente está tendo reclamação de dor nas costas. A gente fez uma distribuição de cadeiras, apoio de notebook, apoio de pé, teclado, mouse, segunda tela. Inclusive, eu olho bastante aqui para o lado porque eu estou olhando para a minha segunda tela. A gente distribuiu isso para as pessoas também. A gente começou a fazer um auxílio internet e a gente fez também um acompanhamento psicológico, principalmente no auge da pandemia e agora de novo, né, para que as pessoas tivessem, também os nossos colaboradores mantivessem a saúde mental, tá? A gente está falando para o paciente que é importante, os nossos colaboradores também, tá? A gente mudou aqui o nosso formato, a gente começou a atuar muito mais em squads interdisciplinares, né? O primeiro deles foi para criar a telemedicina, né? Ele foi ao ar coisa de uma semana aqui, né? Deu 7 dias úteis, na verdade, né? Depois disso a gente criou vários squads, a gente tem squad variados, né, não só na TI, né, a gente utiliza dessas metodologias ágeis, né, e a gente tenta encontrar soluções para o problema de forma rápida, simples, testa, deu certo, fica, deu errado, tira do ar, e a gente continua a vida.
E o último ponto foi o protocolo de segurança. Então, a gente teve que mexer nos nossos centros médicos, que eu já comentei, para garantir distanciamento social. A gente fez campanha para que o paciente fosse sozinho ao centro médico, caso ele pudesse, né? Porque tem algumas coisas que precisam de acompanhante, criança também, obviamente, precisa de acompanhante, tá? Mas nos outros casos que não necessitam de acompanhante, a gente fez campanha de conscientização que uma pessoa a menos dentro do centro médico é muito importante, principalmente nesse momento de pandemia. A gente fez um reforço de que não é preciso chegar antes do horário. Você chegando 5 minutos antes está mais suficiente, porque na verdade a gente já passa o horário para a pessoa que ela tem que chegar na recepção, não é o horário que ela vai chegar no médico. E aí o nosso fluxo todo ele dura em torno de 50 minutos dentro do centro médico, é tudo muito eficiente para que a pessoa fique o mínimo tempo esperando e o máximo tempo dentro da sala do médico. Então não precisa chegar antes para ficar lá esperando 2 horas para ser atendido, porque você vai ser atendido no seu horário. Tá? E o último ponto aqui, a gente começou a fazer uma testagem frequente dos profissionais da ponta, né? E a gente testou também os nossos colaboradores do campus, né? Então, no começo a gente teve um absenteísmo alto, né? Pessoas que achavam, tô com sintomas, e esses sintomas, eles poderiam ser ou não Covid. A gente começou a fazer testagem, vamos testar o pessoal. Se tiver com Covid mesmo, a gente afasta, isola, deixa a pessoa lá quietinha. Se não tiver, a gente consegue trazer a pessoa de volta para o trabalho e resolver um problema de absenteísmo. Então, a gente fez uma testagem em massa no centro médico para garantir que a gente também não tivesse contaminando os nossos pacientes. E também aqui na parte do campus, né, do nosso corporativo, para que a gente diminuísse o absenteísmo. Tá? Então, isso foi o que a gente, numa parte um pouco mais corporativa, fez dentro do Doutor Consulta a partir da pandemia. Tá? Então, acho que era isso, né? Que tem o meu contato, né? O LinkedIn, o e-mail. Se vocês precisarem aqui, não sei se dá tempo para perguntas, caso dê, fiquem à vontade aqui, para que vocês perguntem aqui o que tiver curiosidade, tá? Luiz Henrique, Opa. Muito bom poder ter esse tempo aqui com você, um tempo de qualidade, registra isso, foi um tempo de qualidade estar aqui com você, né? Investir esse tempo para poder te ouvir. Eu quero, em nome da live, em nome de todos que estão aqui presentes, agradecer muito você, Luiz Henrique, pela tua disponibilidade, pela tua doação aqui do seu conteúdo, do teu conhecimento. A gente bebeu aqui desse conhecimento. Muito obrigado por isso. Tá bom? Valeu, obrigado. Precisando, tô sempre à disposição aqui. Só dar um toque. Beleza? Foi muito legal. Maravilha. Obrigado. Valeu, obrigado, pessoal.